Continuemos então. Desta feita nós vamos detalhar um pouquinho mais essa equação reduzida, né? Vamos ver o que é que representam nesta equação os coeficientes m e n. Tá bom? Vamos lá. Veja, aqui eu tenho o mesmo desenho do vídeo anterior, com um detalhe. Veja só. Na reta vermelha, né, esses pontos eu já conhecia, o ponto 0, 0 e o ponto 4, 4. O ponto 4, 4 significa que a ordenada dele, ou seja, no eixo y, é 4 para cima. E a abscissa dele, ou seja, no eixo x, é 4 para a direita. 4 para a direita. Portanto, esse ponto bem aqui, onde eu estou marcando com laser, é o ponto 4 de abscissa 4 e de ordenada 0. Ponto 4, 0. Lembre-se que qualquer ponto é sempre determinado dessa forma, né? Primeiro o x e depois o y. Tá bom? Olha lá. Se eu pegar do ponto 4, 4 até o ponto 0, 0 e fechar até o ponto 4, 0, eu tenho um triângulo retângulo, esse azulzinho aqui, retângulo em 4, 0. Essa parte inclinada é a hipotenusa, essa parte vertical é o cateto, essa parte horizontal é o outro cateto. Considere este ângulo A. Esse ângulo A sempre nós vamos considerar assim. Ele é formado no sentido anti-horário do eixo X, então ele sempre vai girar no sentido anti-horário, é assim, ó. Essa reta vai ficar girando nesse sentido, tá bom? Sempre que eu quiser, essa reta pode girar em torno desse eixo aqui, ó. Então ela pode fazer isso, sempre no sentido anti-horário. Então esse ângulo do eixo X até a reta eu vou chamar de ângulo A. Tranquilo? Ora, é possível que a gente prove, é natural, existe um procedimento algébrico que prova que o coeficiente m da equação reduzida, y igual a mx mais n, esse mzinho aqui pode ser calculado da seguinte forma: tangente desse ângulo. Então, o coeficiente angular dessa reta, eu já estou dando nome, isso aqui chama-se coeficiente angular, é calculado através da tangente do ângulo A. Como é que eu calculo? Já aprendemos. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E quanto é o cateto oposto? Que distância é essa? É a diferença entre as ordenadas, né? A diferença entre os y dos pontos. Ó. 4 menos 0. 4 menos 0. E o cateto adjacente é a diferença entre as abscissas, entre os x's. Tá certo? Entre os x's deste ponto e deste. Então, fica 4 menos 0, que também é 4. No livro de vocês tem um erro. Ele disse que 4 menos 0, ele colocou que era 1. Não é 1, é 4, tá certo? Por favor, conserte. E aí, 4 dividido por 4 igual a 1. Então, veja que bateu com o resultado que nós tínhamos achado anteriormente, né? O m era 1. O m era 1. Confirmou-se esse valor. Tá bom? Já o valor de n é a ordenada, ou seja, o valor de y, né? No qual a reta corta o eixo y. Tá bom? Isso está lá na página 466 do livro de vocês. Então, n é onde a reta corta o eixo y, né? A ordenada do ponto onde ela corta o eixo y. Vamos lá, verificar se é isso mesmo. Ora, a reta é a vermelha. Ela vai cortar esse eixo bem aqui. No ponto, qual é a ordenada do ponto? É o y dele, ponto 0. Tá? Ordenada 0. Então, o n é 0, como nós havíamos calculado anteriormente. Tá bem? Então, para calcular as distâncias, é sempre, se for distância vertical, eu pego as ordenadas dos pontos.
Se for distância horizontal, eu pego as abscissas dos pontos e faço a diferença, subtrai. Tranquilo? Muito bem. Agora essa reta, como eu disse a vocês, ela pode girar, né? Essa reta no sentido anti-horário, sempre assim. Ela pode sair daqui, vir para cá, sair girando, eu posso ir girando. Então ela pode fazer isso, ó. Pode fazer isso, isso. Ela pode até ser igual a esse eixo, ó. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Por que eu estou falando isso? Porque quando ela gira, olha só o que aconteceu. Por exemplo, ela saiu desta posição aqui, ela estava nesta posição e inclinou, tá certo? Inclinou. Claro que é uma outra reta, né? Essa reta aqui passa por este ponto aqui, tá certo? Mas ela poderia estar passando aqui assim também. O fato é que eu tenho uma outra reta inclinada para a esquerda. Ou seja, aqui ela está decrescendo. Né? Se eu fosse desenhar essa reta, eu faria assim, né? Ó. Traçaria, olha a bolinha vermelha lá, o laser. Ele está caindo, ele está decrescendo. Compare com a outra. Se eu fosse desenhar essa reta, ó, sempre da esquerda para a direita, né, que eu desenho, nós fazemos assim. O laser está subindo, então estaria crescendo. Quando ela está inclinada para a direita, cresce. Quando ela está inclinada para a esquerda, decresce, ok? Decresce, decresce. Prontinho. Qual é então o M? É a tangente desse ângulo. Tangente desse ângulo. Ora, mas a tangente desse ângulo eu tenho que usar esse triângulo retângulo azul aqui, ó. Tá? Esse ponto é menos 2, 4, menos 2, ó. X é menos 2, o Y é 4. Tá? Então aqui é menos 2, 4. Bem aqui é menos 2, 0. Porque o X é a abscissa negativa, vem para a esquerda, menos 2. Como nem subiu nem desceu, o Y é 0. E esse ponto bem aqui tem uma unidade, 2 unidades para a direita, então é positivo, 2 positivo. Nem sobe nem desce, então o Y é 0. Essas são as coordenadas do vértice do triângulo azul. Como é que eu acho a tangente? Lembra? Cateto oposto a esse ângulo. Puxa, mas eu não tenho nenhum desenho aqui, como é que eu vou fazer? Você vem para cá e troca o sinal. Simples assim. Olha lá. Qual é a distância daqui para cá? 4 menos 0. Está aqui, 4 menos 0. Cateto oposto. Tá? Só que eu vou calcular o cateto oposto a esse ângulo aqui primeiro. Tá? Deixa eu marcar aqui. Se eu consigo, né? Nossa, está muito fraquinho. Deixa eu colocar então essa vermelha assim. Vamos lá. Este ângulo aqui é que eu estou calculando, tá certo? Eu estou calculando este ângulo aqui. Tá bem? Qual é a tangente deste ângulo? Observe. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, daqui para cá, quanto tem? 4 menos 0, que é 4. E daqui para cá, quanto tem? Lembra que é nas abscissas, no eixo X? Tem menos 2, menos 2. Diferença dos x's, né? Menos 2, menos 2. Menos 2 é menos 4. E 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Tá certo? Então, quando a gente sabe que o ângulo cuja tangente vale 1 é 45 graus. E qual seria o ângulo cuja tangente vale menos 1? Eu poderia dizer que é menos 45 graus. Ou, de outra forma, é o que os matemáticos chamam de ângulo suplementar de 45. Suplementar é aquele que falta para completar 180. Suplementar é o que falta para completar 180. Observe. Se eu girar isso aqui, ó, daqui para cá, tem 90. Mais 90, 180. Se eu já girei até aqui, inclinação da reta, quanto falta para completar os 180? Tá certo? Pronto. Isso é
suplemento de um ângulo. Nós não vamos estudar, eu estou falando simplesmente porque o autor também falou sobre ângulos suplementares, tá certo? Mas ele não vai, inclusive ele cita aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ele cita que nós não vamos trabalhar com os ângulos de tangente negativa, tá? Deixa eu só aumentar aqui, por favor. Olha lá. Bem aqui ele cita isso. Na página 467. Aqui, ó. Neste momento, não abordaremos a expansão da trigonometria para situações nos quais os valores são negativos. Tá certo? Meu tempo esgotou. A gente vai não vai falar sobre os ângulos de tangente negativa, que o autor também não vai falar, pelo menos nesse momento. Tranquilo? E é isso, gente. Então, esse vídeo trabalhou um pouquinho mais a equação reduzida de uma reta e nós falamos dos coeficientes angular e linear. O angular é o que fica sempre perto do x e o linear é o que fica sozinho. Não fica perto nem de y nem de x. Isso é importante a gente lembrar. Tudo bem? Próximo vídeo, então, nós vamos trabalhar com perpendicularidade e paralelismo de retas, baseado nos coeficientes angulares das retas, das equações reduzidas das retas. Ok? Até lá, então.